Alguém que está mais ligado no assunto já deve ter a sua Bíblia aberta em Colossenses. Se você está mais ligado ainda, certamente sabe que é Colossenses capítulo 1. Se você quer me surpreender, você sabe que é Colossenses capítulo 1, versículos de 9 até 14. Se você... Não, deixa para lá, aí já é a glória, né? Muito bem. Vamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos. E nessa noite, olha que gostoso. Cantar louvores ao seu nome, ouvir a adoração, homenagear essas pessoas cuja missão é uma missão suada, os nossos pais, conhecer Raquel. E agora nós vamos aprender sobre a sua palavra, ter nossos corações desafiados e orientados pelo Senhor. Por isso eu peço que dê para mim nessa noite toda a percepção do Senhor, aquilo que o Senhor deseja falar ao meu próprio coração. Me ajude, Senhor. É em seu nome que eu peço. Amém, Pai. Gostaria de despertar em vocês o desejo de buscar a plenitude de Deus. Há 2 meses atrás eu fui numa conferência de pastores lá em Monte Verde e eu fui desafiado a fazer isso. E eu tenho passado por uma experiência muito agradável. E eu venho pedindo para o Senhor, por favor, Senhor, não deixe essa experiência passar da minha vida. E isso está sendo bom, está sendo gostoso. Ainda falta uma caminhada longa. E talvez a nossa caminhada para chegar na plenitude de Deus é uma caminhada interminável aqui na terra. Conhecendo esse Senhor e deixando que esse Senhor modifique nosso caráter. Quero desafiar você hoje a despertar esse desejo. Eu quero mais. Lembra da semana, talvez se você lembrar da semana passada, aí eu estou na glória mesmo. Eu terminei fazendo um desafio, o desafio da inconformação. Eu quero estar inconformado com a minha vida espiritual. Deve ter mais do que isso. Será que é só isso? Será que esse é o padrão? Será que é tudo isso? Ou tem mais, Senhor? Eu estou sendo desafiado a pensar dessa forma. Tem mais, Senhor? Tem mais para a minha vida? Eu quero buscar isso. Esse texto diz que o impacto do Evangelho de Cristo nos leva a um profundo relacionamento com Deus. Paulo começou no capítulo 1, nos primeiros 8 versículos, falando de como aqueles irmãos haviam sido influenciados pelo Evangelho ensinado por Epáfras, as orientações, e como o amor no espírito deles tinha sido uma grande marca daquela igreja. Então esse texto de hoje diz exatamente isso. O impacto do Evangelho de Cristo me leva a um profundo relacionamento com Deus. Por que eu tenho insistido nessa questão do Evangelho? Porque o Evangelho é a premissa, é a primeira coisa, é a primazia de uma vida cristã. É impossível ter um relacionamento com Deus sem existir uma conversão no coração, sem existir uma mudança, sem existir uma interferência do Evangelho. Eu posso me tornar apenas um bom religioso, mas sempre vou ficar naquele esforço quase que sobrenatural, tentando levar um padrão de vida, e tentando orar, e tentando ler a Bíblia, aquela coisa
leio, quase que durmo em cima, parece que não tem nenhum interesse. Algumas vezes pode ser que o Evangelho ainda não penetrou na sua vida. Quer trocar aí? Obrigado. Eu recebi recentemente um e-mail, um convite. Eu gostaria de ler o convite para vocês. Eu não vou poder aceitar o convite, porque é no dia do aniversário da igreja, mas eu fiquei muito contente com o convite e também impressionado com o tema do convite, porque a resposta ao tema do convite estava na carta de Colossenses. Então diz o seguinte lá: boa noite, pastor Wagner. No dia 18 de setembro de 2010, a Juba Sul estará realizando o seu terceiro encontro na Igreja Batista em Campanha. Quero aproveitar a repercussão dos encontros anteriores, pensando em aproveitar a data para fazer algo diferente, que venha colaborar para o crescimento espiritual da juventude sul-mineira. Esse evento terá 2 momentos: um encontrão normal de jovens, né, aquela música que ninguém entende. O segundo, a pré-turma. A proposta do encontrão é discutir com jovens e adolescentes em forma de fóruns um assunto que tem nos preocupado muito. E aí que os meus olhos brilharam na hora que eu vi o assunto. Descobrir o verdadeiro sentido da vida dentro das cobranças que o mundo tem feito. Olha a minha proposta. Era para sair aqui, mas deixa eu pular aqui que vai ver se vai sair aqui. Não vai sair. Desculpe, irmãos. Eu pensei que tinha colocado aqui. Mas então, acompanhe aí a minha proposta. De repente aparece, tem outro slide aí. Para Colossenses. A minha proposta é: uma pessoa pode ser influenciada com tanta intensidade pelo Evangelho de Cristo, ao ponto de ser completamente liberta das exigências desse mundo, experimentando assim a plenitude de Deus. É o que eles estão pedindo lá. Como é que nós podemos descobrir o verdadeiro sentido da vida? O verdadeiro sentido da vida está em buscar essa plenitude com Deus. Alguns vão pensar: o verdadeiro sentido da vida é a adoração. Então, adore sem buscar a plenitude. É uma coisa mais sem graça. Mas quando eu busco essa plenitude de Deus, cujo tema Paulo vem trabalhando na carta de Colossenses, então eu adoro o Senhor, eu vibro na presença do Senhor, eu derramo lágrimas na presença do Senhor, eu vou além, porque o Senhor está me levando. E aí ele fala, dentro das cobranças que o mundo tem feito. E aí eu uso a expressão: o Evangelho nos liberta das exigências deste mundo. Está fechado, mas pena que é o dia do aniversário da igreja, é um sábado, e eu não posso estar lá, porque estaremos aqui comemorando nossos 22 anos. Agora eu quero ler com você, Colossenses capítulo 1, versículos de 9 a 14, você pode acompanhar na sua Bíblia, nosso texto de hoje à noite. Por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos os relatos falados por Epáfras, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade. Grife essa expressão, ela vai aparecer muito mais no livro. Pleno conhecimento da sua vontade. Em toda ou com toda a sabedoria e entendimento ou discernimento espiritual. Versículo 10. A fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Novamente, pleno conhecimento de Deus. Plenitude do conhecimento. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade,
com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneo a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império, ou da força, do poder, das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. As duas palavrinhas de hoje de manhã, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. A minha pergunta, lendo esse texto e estudando o livro de Colossenses, cada vez que eu esbarrava no pleno conhecimento, ou plenitude da sua vontade, a minha pergunta é: será que é possível experimentar a plenitude da vida com Deus na nossa geração? Será que esses jovens lá, que vão estar na Jubaçu, ou essa menina que pensou na ideia, será que eles acham possível experimentar a plenitude da vida com Deus? E talvez você, como eu, já tenha passado ou passou por situações em que parece que a vida cristã é como comer isopor. Eu sei que ninguém foi maluco de fazer isso aqui, mas dá para imaginar o que é comer isopor? Um negócio totalmente sem graça, sem sabor nenhum. E algumas vezes a vida cristã para nós é isso. E aí eu levanto a pergunta: será que é essa vida que Deus deu para nós? Não é uma coisa vibrante por saber tudo que Ele nos fez? Precisamos questionar, por isso que eu levantei aquele desafio. Devemos estar inconformados constantemente com a nossa vida com Deus. Ah, pastor, eu oro todos os dias, eu leio a Bíblia todos os dias. Muito bem, é pouco, mas isso precisa suscitar uma grande sede de Deus em nós. Um profundo desejo de relacionar e depois falar: estou apaixonado cada vez mais por ti. Pensa no casal, começa a namorar, que maravilha, que apreciação, que coisa mais gostosa. Hoje está mais fácil para o celular, né? Tem tudo aqueles bônus, né? Mas quando algumas das minhas irmãs, eu não, só as minhas irmãs, tá, gente? Pegava no telefone para namorar, e meu pai puxava os cabelos. Ele ficava. Tinha assunto, é gostoso. E no outro dia de manhã, hoje é e-mail, Orkut, todas essas coisas, onde pode fazer as mais belas declarações. Cada vez mais apaixonado pelo Senhor. Podemos ter essa experiência de dizer: eu quero, Senhor, eu quero mais, eu quero muito mais. Mas só o impacto do Evangelho pode fazer isso. E a influência contínua que ele vai ter na minha vida. E quando nós temos essa experiência, isso produz uma sede em nós. Eu quero mais, eu quero mais. Como eu falei para os irmãos nos últimos 2 meses, estou entrando num tempo de experiência com Deus. Eu quero mais, Senhor, mais para mim, mais. Paulo então faz essa oração também. Ele deseja que a igreja, era o desejo dele que aquela igreja estivesse no caminho dessa experiência com Deus. Porque ele acreditava, então eu também acredito,
que nós podemos experimentar essa plenitude da vida com Deus. E parece que ele dá algumas orientações aí para nós. A primeira orientação está no versículo 9. Buscar o conhecimento da vontade de Deus, a fim de que sejam cheios do pleno conhecimento. Interessante que ele usou duas palavras, que ele só precisava usar uma. Ele usou pleno, que é completo, e usou conhecimento, que na língua deles tem uma força maior, um conhecimento profundo. Não é somente saber alguma coisa a respeito de Deus, mas saber isso e interagir com isso. E isso fazer uma diferença completa, o pleno conhecimento da sua vontade. Essa conexão profunda com Deus seria a experiência marcante e seria o grande combustível na vida daqueles crentes. Agora vamos pegar a ilustração novamente do namoro. Então, quando um casal começa a namorar, primeiro dia, já conhece algumas coisas, o nome, tudo. Talvez se é amigo de infância, sabe o nome do pai. E depois, na semana seguinte, ele já consegue, ou ela já consegue descobrir qual é o perfume que ele gosta, que ela gosta, qual é o tipo de roupa, e o tipo de música, e se toca instrumento, e um mês depois ele já sabe o aniversário dela, já deu o presente de um mês, 6 meses depois já sabe mais coisas, já sabe que o pai dela não gosta que fale mal do time dele, e por aí vai. Tá? E pensa nesse processo de conhecimento contínuo até as bodas de ouro. Bom, quando chegar lá de 50 anos de casado, já você conhece até o pensamento. Tem algumas mulheres que é assim, né? Olha para o marido e já sabe o que ele está pensando. Não é que ela tem a capacidade de ler a mente, não. É que a convivência ali, contínua, já deduz, já sei. Algumas vezes Rita, está lá em tal lugar. Aí dá vontade de falar, não é isso que eu pedi, mas só para quebrar a cara, né? Mas, então, como é que você sabe? Bom, estou casada há 10 anos na época, ou 13 anos. Ela fala que minhas atitudes são óbvias. É isso que pode ser produzido no meu relacionamento com Deus. Conhecer Deus tão profundamente. Conhecer, a expressão é limitada aqui para nós, mas conhecer o pensamento de Deus, porque o nosso Ele conhece detalhadamente. Foi pensando nisso, irmãos, que eu percebo como a minha relação com Deus é rasa. Como eu conheço pouco Deus. Eu não estou falando de conhecimento bíblico, não. Alguém pode ter conhecimento bíblico nas línguas originais, em toda a história, em todo o contexto, e não ter uma experiência de conhecimento profundo com Deus. Nós não estamos falando aqui de adquirir informações a respeito de Deus, mas de relacionamento. Eu posso conhecer tudo mesmo, sobre uma pessoa e não ter nenhum relacionamento com ela. É fácil, é só ler revista, né? Dá para conhecer bem uma pessoa sem nunca ter conversado com ela. Mas não é isso, não é esta a proposta. A proposta é essa experiência. E Paulo começa a mostrar como é a maneira de buscar. Em primeiro lugar, com toda a sabedoria. Certamente esse termo tem a ver com a habilidade de alguma coisa, alguém perito. Então,
Eu pensei num torno. Todas as vezes que eu olho um torno, eu fico frustrado. Aquele monte de medidas que ele tem, um monte de detalhes, eu não tenho a ideia nem de onde liga um torno. Mas alguém com capacidade intelectual bem menor que a minha, é capaz de manipular aquilo de uma forma a fazer uma peça com alta precisão. Meu pai era assim. Tinha menos condições, mas ele era capaz de fazer um ajuste no torno e fazer um parafuso. Ele era o perito, ele era sábio naquilo. E Paulo usa essa expressão para que os crentes tivessem essa habilidade, essa perícia em conhecer, em se encher-se de Deus. Isso só é possível, queridos irmãos, através de um contato muito devocional com esse livro aqui. Não é por osmose, por contato com pessoas, ou só por encostar, mas olhando esse livro, concentrando naquilo que Deus quer dizer. E ele ainda coloca mais uma maneira de encher-se de Deus nesse texto aqui, com todo discernimento, com discernimento espiritual. Ele então sintoniza as duas coisas. A sabedoria, então, a capacidade, a perícia na Bíblia, isso é necessário, irmãos, não tem jeito de conhecer a Deus sem conhecer a sua palavra. É impossível. Mas só conhecendo a sua palavra também não me faz ter um pleno conhecimento dele, porque ele usa esse termo discernimento, um termo difícil, que para nós foi traduzido como entendimento espiritual. Em alguns outros lugares, como discernimento, no livro de Provérbios, como discernimento, a capacidade de identificar alguma coisa, uma sintonia. É como a ideia de um seletor de rádio. Eu começo a tentar localizar aquela rádio que eu quero ouvir. E faz aquele barulho, né? De rádio fora de estação. Vem um pouquinho para cá, vem outro pouquinho para cá. Aí a gente mexe o botão com uma certa delicadeza. Eu estou falando de coisa antiga, né? Porque hoje é tudo digital. Com uma certa delicadeza e fica bem sintonizado. Algumas vezes sem nenhum ruído que os nossos ouvidos consigam detectar. Essa é a expectativa de Deus. Essa era a expectativa de Paulo para com a vida daqueles irmãos, para que eles experimentassem essa profundidade com Deus. A sabedoria, juntamente com o discernimento, a capacidade de sintonia. E aí Paulo continua, lembrando que o impacto do Evangelho de Cristo nos leva a um profundo relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo continua, nos dá a segunda orientação, andar digno em Cristo. É possível, eu acredito que é possível experimentar essa plenitude de Deus, eu não tenho a menor dúvida. Quero experimentá-la cada vez mais. Eu preciso ser cheio de Deus. E aí o versículo 10 e 11. Andar dignamente. Andar de forma digna do Senhor. Em todo agrado, ou para todo agrado. Em toda boa obra. Frutificando, produzindo fruto e crescendo no conhecimento de Deus. E versículo 11, na plena dependência do Senhor. Essa aqui é a prova dos 9, do versículo 9. É isso que fala mesmo? Prova dos 9? Quando você quer um resultado exato? E sempre falaram, mas eu nunca soube fazer isso, viu? Depois alguém lá me dê a fórmula. Deixa eu tirar a prova dos 9 para ver se isso realmente está certo.
Se nós fizermos a equação, buscando a sabedoria de Deus, buscando a vontade de Deus, com sabedoria e discernimento, o resultado é uma conduta digna. E essa conduta digna vai promover uma sensação de agradabilidade, uma sensação de ser agradável a Deus. Que coisa legal isso! Uma pessoa normal sempre ela vai querer causar uma impressão boa no local que ela vai. E essa é mais ou menos a ideia dessa expressão. Lá no Antigo Testamento, apareceu essa palavra agradável uma primeira vez. Lá em Gênesis capítulo 8, versículo 21, eu gostaria que você fosse até lá comigo. A expressão equivalente a essa, de Gênesis capítulo 8, versículo 21. Chegaram lá, Gênesis 8, 21. E o Senhor, é isso mesmo? Aspirou o suave cheiro. A mesma palavra que aparece lá em Colossenses. O agradável cheiro. E disse consigo mesmo, são as palavras do Senhor: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente. Vamos pensar no contexto. Deus havia mandado juízo sobre a terra, porque a maldade da terra havia chegado até ele. Então, quando Deus tentava contemplar alguma coisa do homem, aquilo cheirava mal, era ruim, ao ponto de ser insuportável por ele, e ele: eu tenho de fazer alguma coisa. Então vem o dilúvio. Depois do dilúvio sobram apenas 8 pessoas, a terra vazia, e Deus então cheira tudo que tem na terra como um cheiro suave. Ah, que cheiro gostoso! A ideia para nós é de que o Evangelho, meus queridos irmãos, nos influencie de tal forma, traga um impacto tão grande em nossas vidas, que me liberte de tudo, e Deus em Cristo Jesus olha para a minha vida e diga: que cheiro gostoso, que agradável, que aroma. Paulo, na carta aos Coríntios, já diz: nós deveríamos ser perfumes de Cristo, exalando vida. Como é bom contemplar a vida do irmão José. Que cheiro gostoso. Essa conduta digna também, além de dar aquela sensação de agradabilidade, de ser agradável a Deus, ela também produz a boa obra. E a boa obra aqui não tem nada a ver com fazer algum tipo de caridade. O desenvolvimento do texto vai nos mostrando. Versículo 10. A fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Originalmente vem primeiro em toda boa obra, depois frutificando. A boa obra que está na mente do apóstolo Paulo aqui é essa produção de fruto na vida, que seria natural que o contato com a palavra de Deus produzisse. Não tem a ver com cantar no louvor, com ficar no data show, ficar na porta. Não, isso são ministérios. A ideia aqui era de
frutificar essa sensação, esse desejo de conhecer o Deus plenamente. E a boa obra aqui também tinha a ver com crescimento, frutificando e crescendo. Também você acompanha no pleno conhecimento de Deus. Então pense agora na experiência de uma fruta, num pé de laranja. Vamos lá e colocamos a semente. Eu nunca plantei um pé de laranja na minha vida, que eu me lembre, mas alguns de vocês devem ter plantado outras coisas. E a expectativa natural é que daqui a algum tempo a gente contemple aquele brotinho. E passa-se o tempo, o arbusto vai se desenvolvendo. E quando aparece o primeiro fruto, aquele é o mais gostoso de todos. É o primeiro fruto. Ele tem um sabor diferenciado. Frutificando e agora crescendo. A gente coloca a semente, cuida e aguarda os frutos. Interessante que o apóstolo Paulo fala no versículo 11 sobre fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória em toda perseverança. Mas por que Paulo está falando agora de força do Senhor, força da glória? Ele está dizendo que tudo isso, meus irmãos, vai depender, de fato, da nossa dependência de Deus. Se eu quero ser um bom crente, eu vou depender dessa influência de Deus, do poder de Deus. Agora, nós colocamos a semente, regamos, a planta começa a crescer, mas nada garante que ela vai crescer. Se vier uma tempestade, ou se o clima não for favorável, aquilo que você plantou, aquilo que eu plantei, não vai crescer, não vai desenvolver. Então eu sou dependente de uma série de fatores para que o pé da minha planta aí cresça. Pode vir uma praga, acabar com tudo. Versículo 11. Eu preciso depender do Senhor, da força da sua glória. Nem para ser cheios de Deus eu consigo por mim mesmo. É o Senhor que vai dar isso, segundo o seu poder, segundo a sua glória. O meu papel é o que ele diz no finalzinho do versículo, com toda perseverança e longanimidade. Eu não estou conseguindo isso. Continue, tenha paciência. A hora certa eu vou estar nessa conexão com Deus. O impacto do Evangelho de Cristo nos leva a um profundo relacionamento com Deus. Terceiro lugar, que Paulo orienta essa igreja para que ela experimente a plenitude de Deus, é considerar a maravilhosa obra de Deus. Olhar para a cruz. Finalzinho do versículo 11, com alegria e tendo contínua gratidão. Ao Pai, que nos fez suficiente, Ele nos fez suficientes, expressão idôneos aí, a parte que nos cabe na herança dos santos na luz. Isso partiu dele. Então nós temos aí algumas coisas para contemplar, que eu quero destacar hoje. A herança. Muito parecido com Efésios que nós vimos hoje de manhã. Feitos filhos e herdeiros de Deus. Isso, saber disso, olhar para isso, olhar para a cruz, precisa sensibilizar meu coração. O que mais? Nós temos a salvação. Éramos condenados. E aí a interferência do Evangelho mudou meu destino. Nós temos também a redenção.
que foi a decisão de Deus de nos deixar livre das dívidas. Mas aí Paulo usa, como eu expliquei hoje de manhã na escola dominical, uma outra palavra muito parecida com essa. Porque a redenção dava o direito ao dono da dívida de cobrar um dia. Mas ele fala, no qual temos não somente a redenção, mas também a remissão. Uma carta declarada o cancelamento da dívida. Paulo vai dar mais detalhes depois na carta, dizendo: Jesus riscou a cédula, o escrito, o compromisso que eu tinha de uma dívida, rasgou, cravando na cruz. Será que isso não vai mexer conosco um dia? Será que isso não vai tirar a nossa insensibilidade? Essa decisão de Deus de não somente nos livrar da dívida, mas nos dar na salvação, nos fazer herdeiros e, além disso, dar na completa liberdade, nunca mais cobrar de nós qualquer dívida. Às vezes nós desejamos, irmãos, ser crentes espirituais, ser crentes conhecedores da Bíblia. Isso é muito bom, devemos desejar isso. Mas nós nunca podemos desconsiderar essa maravilhosa obra do Senhor e de vez em quando olhar para o nosso passado, para aquilo que nós éramos e para aquilo que Cristo nos fez. Para a vergonha do nosso antigo homem e para a glória que nós estamos. Isso tem que mexer com a gente. Não dá para sair daqui insensível a tanta verdade. Considere a obra da cruz. O impacto do Evangelho de Cristo nos leva a um profundo relacionamento com Deus. Uma pessoa ela pode ser influenciada com tanta intensidade pelo Evangelho de Cristo, ao ponto de ser completamente liberta das exigências desse mundo, experimentando assim a plenitude da vida com Deus. Vamos buscar o conhecimento da sua vontade. Vamos andar de modo digno do Senhor, para que Ele tenha cheiro agradável em nós. E nunca vamos desconsiderar a maravilhosa obra de Cristo por nossas vidas. Vamos orar. Mais uma vez, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por aquilo que o Senhor fez por muitos irmãos aqui. E eu me incluo juntamente com eles. Tirar dessa miserável vida e nos dar a esperança em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa. E agora, Senhor, eu quero pedir que o Senhor dê para nós aquela sensação de inconformidade, para que nós estejamos desejosos do Senhor, com sede, com vontade do Senhor, para que as nossas vidas com Cristo não seja medida, limitada a igrejas e programas, mas seja um relacionamento diário com o Senhor, buscando conhecê-lo, buscando outras maneiras de adorá-lo, admirá-lo. Por favor, Pai, eu sei que tem mais. Eu tenho a certeza que tem mais para mim. Eu tenho a certeza que tem mais para cada um crente, irmão, aqui, para viver. Nos ajude a achar isso, a buscar isso, porque ali está a fonte da vida para nós. Por favor, nos ajude.
Em nome de Jesus. Amém, Pai.